Olá, pessoal. Eu estou passando hoje, gente, para falar um pouco sobre as leis sistêmicas ou leis do amor. Sou Maria das Graças Pinto Fontinelli, psicóloga clínica e terapeuta sistêmica. Bom, pessoal, Bert Hellinger, quando ele desenvolveu a sua teoria das constelações, ele descobriu que existiam 3 leis que regem um sistema, ou o sistema familiar, ou o sistema, qualquer que seja empresarial, qualquer que seja o sistema, ele descobriu que essas leis existem. Que você acredite ou não, elas estão presentes, certo? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma dessas leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. Essa lei, gente, segundo ela, todos têm o direito e a necessidade de pertencer ao seu sistema de origem. A necessidade é tão grande, até mais do que a necessidade de sobrevivência, né? Então, todos precisam pertencer. Quando essa lei ela protege as exclusões, aqueles que são excluídos dentro do sistema, ele vai voltar a pertencer. Por exemplo, as pessoas que têm algum vício, os membros da família que têm algum vício, seja droga, seja qualquer tipo de vício, geralmente são excluídos. Não é que sejam todos, né? Mas muitas vezes são excluídos. E o que é que acontece com esses excluídos? Alguém na geração seguinte vai repetir esse comportamento desse excluído para que ele volte a pertencer, porque todos precisam pertencer, certo, gente? Então, a gente não pode excluir nada e nem ninguém, certo? Nós sabemos também, por exemplo, uma criança quando ela sai de um sistema, do sistema biológico dela, que vai para uma outra família, né, uma criança adotada, muitas vezes ela não sabe nada da sua história, mas ela cresce com esse desejo, parece que ela sente uma falta. Por mais que os pais biológicos os pais adotivos não falem, mas ela sente uma necessidade de saber como é essa família. E muitas vezes eles vão procurar, né? Eu tive experiências com essas crianças, porque eu trabalhei muitos anos com criança especial, então eles manifestavam esse interesse, né? Embora as famílias que eles estivessem morando fossem famílias assim, que amassem, que cuidassem muito bem, mesmo assim eles queriam, porque queriam saber como era essa história deles, né? E através de desenho eles manifestavam esse interesse, porque a necessidade é grande, gente, de pertencer. Não dá para excluir. E muitas vezes a gente vê essas famílias biológicas excluindo mesmo esse sistema, né, de origem dessa pessoa. Então, não adianta, porque um vínculo é muito forte, não tem como deixar de pertencer. Então, a primeira lei, pessoal, é essa. Todos têm o direito e a necessidade de pertencer ao seu sistema. E quando são excluídos, aquele que foi excluído vai aparecer mais na frente, né, para que ele volte a pertencer. Se for um alcoólatra, se for um acidente que aconteceu, aquela pessoa foi excluído, foi esquecido, pode acontecer novamente aquele mesmo acidente. Por isso que às vezes dentro do sistema existe tanta repetição de padrão. Às vezes muitos acidentes trágicos, né? Exatamente para que enquanto não se der um lugar para aquele primeiro acontecimento que foi esquecido, que foi excluído, eles vão ficar acontecendo exatamente para que essas pessoas voltem a pertencer. E assim acontece com todas as exclusões, certo? Então, pessoal, é basicamente isso a primeira lei. A segunda lei, a lei da hierarquia, diz que é a lei da precedência. Quem veio primeiro, precisa ser honrado e respeitado. Quando acontece o desrespeito nessas leis, acontece um desequilíbrio. O que é que muitas vezes a gente vê o filho mais novo desrespeitando o irmão mais velho, né? O irmão mais novo desrespeitando o irmão mais velho. E
muitas vezes querendo ocupar o lugar desse irmão mais velho. Por isso que é importante a gente saber qual é o seu lugar dentro do seu sistema, para que você saiba, né, se colocar nesse lugar. Nesse lugar você vai saber, vai fluir melhor. Você vai ter força e vai fluir melhor. Então, o irmão mais novo não deve querer ocupar o lugar do irmão mais velho. Certo, pessoal? Às vezes a gente vê também muito filhos porque estudaram, porque conseguiram uma educação melhor, enfim, começam a querer mandar nos pais, a querer que os pais sejam diferentes, muitas vezes querem que os pais saiam da casa que eles já estão acostumados, ou que eles tenham um comportamento diferente. E isso, gente, esse comportamento arrogante desse filho vai trazer sérias consequências para ele, porque ele precisa respeitar esse pai, porque ele veio primeiro e porque ele lhe deu a vida, né? Então, por vários motivos, o pai e a mãe precisam ser respeitados. Então, aquele filho que tem esse comportamento arrogante de querer mandar, de querer modificar, de desrespeitar esse pai, ele sofre consequências por isso, certo, gente? Então, a hierarquia diz que todos têm que respeitar aqueles que vieram primeiro, certo? É a lei da precedência. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de trocas. Segundo essa lei, para que os relacionamentos deem certo, é preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Isso vale para relacionamentos de amigos, para relacionamentos de casais, para todo tipo de relacionamento. Só não vale para pai e filho, né? Sempre os pais dão e os filhos recebem. E depois que eles crescem, não é certo eles voltarem para ajudar os pais. Os pais precisam liberar eles e empurrar para que eles vá para frente, certo? E não retornem para ajudar os pais. Então, gente, falando aqui do equilíbrio nos relacionamentos. Quando um relacionamento termina, quando ele não flui, quando ele não vai para frente, geralmente acontece o desequilíbrio. Alguém deu mais nessa relação. Então, para que as coisas deem certo, é preciso que um dê um pouquinho, outro mais um pouquinho e mais um pouquinho, e assim vão construindo essa história, certo? Vão construindo nesse relacionamento de equilíbrio. Se só um dá e o outro só recebe, esse que só recebe é como se esse aqui tivesse tirado a dignidade dele. Ele vai se sentir devedor e a tendência é que ele fuja, certo? Então, os relacionamentos precisam desse equilíbrio, esse equilíbrio de troca, ok, pessoal? Bom, é basicamente isso, né? É só um resumo das leis sistêmicas, ok?